Nós estamos na nossa segunda aula da matéria de História de Israel, uma visão panorâmica do tempo e do espaço do povo escolhido pelo Deus eterno. Então, nós abordamos um pouco a respeito do período do surgimento do povo de Israel através do chamado de Abraão. Falamos do período teocrático, aí do período dos juízes, que é uma das partes bem importantes na história do povo de Israel, e começamos a falar a respeito da transição do período teocrático para a monarquia, ao povo pedir para Samuel, que era sacerdote na ocasião, os seus filhos não trilhavam nos caminhos corretos de Deus, como seu pai Samuel. Então, Samuel já estava velho e a preocupação da nação era que Samuel viesse a falecer e os seus filhos pudessem ocupar o lugar dele. Então a nação estaria com a sua liderança espiritualmente em decadência. E eles se preocuparam em pedir Samuel que lhes constituísse um rei. Falamos a respeito da monarquia unida, que foi esse período que ocorre talvez entre 120 anos, período este que o reinado de Saul dura 40 anos, de Davi 40 anos e Salomão 40 anos. O pastor coloca aqui nesse período a religião de Israel foi restaurada sem aqueles altos e baixos do povo de Deus, e eles permaneceram mesmo com as falhas de Saul, com as falhas de Davi e também com as falhas de Salomão. O povo permaneceu com sua visão voltada para o culto verdadeiro a Deus. Então, falamos a respeito disso, agora vamos falar um pouco a respeito de Saul como rei que Deus escolheu para estar à frente do seu povo. Ele encabeça na história de Israel como o primeiro rei de Israel. Lembrando que Saul foi um rei escolhido por Deus. Há sempre aquelas pregações que gostam de fazer, usar de frases de efeito, de causar emocionalismo, e chegam a dizer que Saul não foi escolhido por Deus. Mas quando você pega o texto de 1 Samuel, capítulo 10 a seguir, se você observar, a Bíblia fala que Deus comunicou com Samuel que já havia preparado um rei para Israel. E quando Samuel unge Davi a rei, ele fala que esse era o escolhido de Deus e não dos homens. A única coisa que eu observo nessa passagem de Samuel, dos livros de Samuel a respeito de Saul, que parece que Saul foi a projeção do povo de Israel. Aquilo que o povo de Israel queria, uma pessoa de boa aparência, uma pessoa de alta estatura, alguém que pudesse entrar e causar um certo espanto nas demais nações, com a presença do rei. Então, Saul seria a pessoa indicada, diz a Bíblia que ele era alguém alto, alguém de boa aparência, tinha aparência de rei. Então, a projeção de Saul foi a projeção do povo, porque Deus, a Bíblia deixa muito claro que Deus não olha a aparência de pessoas, Deus ele escolhe quem ele quer e capacita espiritualmente quem ele quer. Mas no caso de Saul foi a projeção do povo. Mesmo assim, isso não implica que foi Deus que escolheu Saul para sentar no trono de Israel, sendo ele o primeiro rei. Então, o comentarista vai mostrar aqui, o pastor, na verdade, vai mostrar que ele foi o primeiro rei de Israel e começou a organizar e solidificar a nação. Saul, ele, ao assumir o trono, ele já entra em uma guerra e obtém vitória. Nessa vitória que ele obtém, aquelas pessoas, existia um grupo de pessoas que menosprezou Saul e outro grupo, após ele obter a vitória, pediu a morte daqueles homens. Saul, como um rei, ele chegou à conclusão que aqui não era momento de matar ninguém, mas era momento de celebrar o nome do Senhor. E Saul começou a expandir o reino de Israel, começou a conquistar terras,
destruir nações que Josué deixou para trás, nações essas que, por um período mais ou menos de 430 anos, prejudicou o povo de Israel, de acordo com a narrativa do livro de Juízes. Então, ele começou a expandir o seu reino, a fazer com que a nação caminhasse de maneira a, como podemos dizer, a prosperar tanto espiritualmente como materialmente. Aí o pastor vai mostrar mais que Saul cometeu dois erros que foram decisivos na sua vida. E o pastor coloca que o primeiro foi a guerra contra os amalequitas. Guerra essa que começou no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando aquela passagem que mostra Ur e Arão sustentando a mão de Moisés com o cajado para o alto, enquanto a mão dele estava levantada, Josué vencia a batalha contra os amalequitas. Se a mão dele abaixasse, o povo perdia a batalha. E os amalequitas se opôs o povo de Israel, e Deus disse que futuramente estaria fazendo com que a nação dos amalequitas fosse varrida dentro da terra. Eles viriam a desaparecer da terra. E chegou no período de Saul como rei, Deus cumprir essa promessa. Então, ele envia Saul através do mandato de Samuel que ele destruísse toda a nação de Amaleque, matando o rei Agag, matando velhos, mulheres, crianças e até animais, e não trouxesse nada de lá. E Saul ele comete uma falha nessa parte, que é uma história que eu creio que os irmãos aqui talvez tenham conhecimento dessa história, mesmo se não lida ou talvez ouvida na igreja. Ele comete essa falha em desobedecer à voz de Deus. E o pastor colocou aqui que a segunda falha foi quando ele tomou o lugar do sacerdote. Mas dentro da cronologia histórica bíblica, o primeiro passo realmente foi quando ele tomou o lugar do sacerdote Samuel, que está no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. E já a história dos amalequitas está no capítulo 17. Então mostra que o primeiro erro dele foi a falta de paciência em esperar Samuel chegar para que ele pudesse, Samuel, apresentar o sacrifício e seguiria tudo normal. Porém, ele pensando ser rei, e isso lhe daria o direito de apresentar sacrifícios, quando, na verdade, cada um ocupa o seu ofício. O rei era para ocupar-se das questões políticas de Israel e as questões espirituais, mas não na área de culto, e sim na área de ensinamento, de reger o povo dentro dos padrões da lei. Já o sacerdote tinha preocupação de auxiliar o rei, auxiliar os juízes e, acima de tudo, preocupar com a questão espiritual do povo em relação ao culto, ensinar o povo a cultuar a Deus e aproximar-se mais de Deus. Só que Saul ele achou que ele poderia ocupar esse espaço porque ele era rei. Querendo, o que nós podemos entender é, se ele era o rei da nação, parece que ele poderia fazer tudo. Mas quando se trata de coisas espirituais, cada pessoa tem que ocupar o seu espaço. Não é porque eu sou o pastor, eu tenho que fazer tudo, ou eu posso fazer tudo. Não é porque é o pastor presidente, se ele tem uma comitiva de obreiro, a igreja realmente é uma igreja de Cristo, ele trabalha organizado com seus obreiros para a obra de Deus andar, e não ditando coisas e sendo um ditador na igreja. Então, parece que Saul chegou a entender isso. E uma das coisas que eu observo, tanto da primeira passagem da falha de Saul, como em apresentar o sacrifício, ele fala a mesma palavra, ele fala também quando ele erra em desobedecer a ordem de Deus através de Samuel. Ele disse que ele apresentou sacrifício porque ele observou que o povo, que Samuel estava demorando e o povo estava dispersando. É muito fácil nós tacarmos pedra em Samuel e Saul a respeito disso. Mas isso ocorre conosco quando começamos a perder pessoas e às vezes nós criamos subterfúgios para paliativos para ocupar o culto verdadeiro, para chamar pessoas para a igreja, para que nossas igrejas sejam cheias de pessoas, mas não cheias de pessoas salvas, e sim simplesmente cheias de pessoas que possam contribuir
para que os cofres continuem com dinheiro, que possa fazer outras coisas para massagear o nosso ego. E quando Saul ele é repreendido por Samuel na segunda ocasião, os irmãos podem observar o texto que ele coloca novamente a culpa no povo. Ele fala assim: é o povo que quis trazer os despojos. E ele pega e fala que o povo quis trazer os despojos e que ele trouxe o rei Agag para poder mostrar para o povo que ele também tinha um certo tipo de poder. O interesse de Saul nessa ocasião de invadir a nação de Amaleque foi em trazer os despojos para mostrar o seu poder e o rei de Agag para mostrar o seu poderio e a sua autoridade, aquilo que ele fez para mostrar para o povo. E quando, na realidade, o povo nem precisava saber, Deus havia mandado destruir toda a nação e não trazer nada de lá. Ele simplesmente ia vir glorificar o nome do Senhor pelo que Deus Eu acho mandou. que você tá com problema de conexão. O meu, deixa eu me ver aqui. Ou será que sou eu? É só pra mim que tá dando um delay, pessoal? Tá, Eu travo o tá áudio, falhando o meu para os irmãos todos? que talvez seja aqui o. Não, os irmãos também falou que está falhando para eles. Então, eu tenho que ver aqui, mas a minha internet está conectada bem. Às vezes algum download, alguma coisa em aberto, Pode ser eu o no meu próprio. computador. Eu tenho várias coisas aqui que ocupam a banda e se eu esquecer, chamada de vídeo, esse tipo de Pode ser coisa, o não vai próprio acontecer. Zoom. O pastor tinha até dito que nós íamos trocar de aplicativo para poder fazer nossas aulas. Ele tinha dito isso para mim no mês passado e eu não sei, devido às coisas que têm ocorrido na vida do pastor, tem dificultado isso. Mas se continuar falhando, os irmãos me deixam saber. Então, os irmãos estão me ouvindo bem agora? Tá melhor? Então, irmãos, no caso de Saul, ele novamente falha em desobedecer à voz de Deus por arrogância, a ponto que ele acha que fazer determinados ritos é o que agrada a Deus, que ele próprio fala que ele trouxe as ovelhas para sacrificar. Aí Samuel até faz aquela pergunta: será que Deus tem tanto prazer em gordura e em sacrifícios? Será que isso é o mais importante? Aí ele vai e fala, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o que ele queria dizer, olha, esse tipo de culto que você me oferece, se você tivesse obedecido, era um culto verdadeiro, mas isso que você fez, que você pensa que é culto, debaixo de desobediência, isso não é culto. Então, a decadência de Saúl, de acordo com o que o pastor mostra aqui, a própria Bíblia, começou com isso, com o seu não ocupar o lugar que Deus lhe colocou como rei, querer ocupar todos os cargos, e ao mesmo tempo ele desobedeceu uma ordem direta de Deus para que ele pudesse eliminar toda uma nação e não trazer nada de lá. Então ele desobedeceu essa ordem. A Bíblia fala que Deus disse através de Samuel que Deus tinha preparado um rei melhor do que ele para ocupar o seu lugar. Então, aí a Bíblia mostra aqui, o livro vai mostrar que o profeta Samuel ele proferiu a sentença sobre Saul de que Deus já o havia rejeitado e escolhido outro rei em seu lugar, como eu falei, um rei melhor. Lá ainda fala assim, uma pessoa melhor. E lembrando que Saul foi rejeitado aqui, apesar que o pastor não colocou aqui, mas eu creio que os irmãos entendem, ele foi rejeitado como rei e não como pessoa para ser salvo. Saul tomou os rumos estranhos na vida dele por arrogância, como eu já disse, e por não interessar em se arrepender e entender que os planos soberanos de Deus que devem prevalecer. Porque no caso de Saul, ele simplesmente o interesse de Saul era o trono e não glorificar a Deus. Se os irmãos observar, Saul nunca buscou uma resposta divina para arrependimento, e sim para a confirmação do seu trono. Desde do capítulo 10 até o capítulo 28, ele está buscando respostas para a confirmação do seu trono e não a confirmação de Deus para que ele pudesse confessar os seus pecados e ser perdoado pelos pecados que havia cometido. Então, ele foi rejeitado
como rei e não como pessoa. Se Saul se arrependesse do mal que ele havia feito, dos pecados que ele havia cometido, Deus iria lhe perdoar. Mas a tendência de Saul sempre foi em querer permanecer no trono, em que a dinastia da família dele ou da tribo de Benjamim permanecesse no trono. Se os irmãos observar os textos, que há sempre aquela pergunta: mas Davi cometeu tanto erro e Saul cometeu apenas alguns erros que nem se compara com o erro de Davi, porque Davi cometeu um adultério, um homicídio culposo, uma vida de hipocrisia por quase um ano. E mesmo assim, Deus chamou ele de homem segundo o coração dele. Mas Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi era quebrantado pela presença de Deus e se arrependeu. Saul permaneceu arrogante e com interesse no poder. Ele queria o trono e não o perdão. E Davi preocupou com o perdão. Davi preocupou com o bem mais precioso. Salmo 51, ele falou que não retire de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da salvação. Saul não queria saber mais do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus saiu dele, entrou um espírito maligno, e ele não estava nem lembrando de salvação, ele não estava preocupando com isso. A preocupação dele era o trono. Então a resposta é essa: Saul preocupou com o trono, por isso não houve perdão para ele, porque para haver perdão precisa de haver arrependimento e confissão de pecado. Foi coisa que faltou a Saul. Aí o pastor vai mostrar mais aqui o segundo rei, que após a morte de Saul, narrada nos últimos capítulos do primeiro livro de Samuel, entra Davi como rei de Israel. Então ele mostra que Saul foi sucedido após a sua morte pelo rei Davi, que havia já conquistado grande respeito após ter derrotado Golias e se destacado como chefe militar. Após a batalha de Davi com Golias, realmente Davi ficou muito conhecido em Israel e ele foi promovido possivelmente a um general ou algo assim dentro do exército de Saul, e ele passou a sair às guerras tanto com Saul como com Jonas e com Jonatas. E ao sair com eles a batalha, o nome de Davi ganhou espaço, ganhou notoriedade no meio do povo, a ponto que houve até uma certa música que desagradou a Saul, mulheres cantando, dizendo que Saul havia matado milhares, mas Davi 10 milhares de milhares, então mostrando que Davi estava matando, nem se comparava o que Saul fazia com o que Davi fazia. E isso despertou em Saul um certo ciúmes de Davi, conforme o texto mesmo fala, e lhe preocupou em tirar a vida, já aquele olhar que ele tinha para Davi, que quando Davi foi... Se os irmãos observar o texto, Davi ele entrou no palácio como músico, antes de Saul ainda perder a presença de Deus, ele entrou no palácio depois como um pajé de arma de Saul, e depois ele chegou no palácio como alguém que entrou para o exército de Saul. Então, Saul, ao olhar Davi tocando harpa, ele se encantou, que ele mandou um de seus soldados ir até a casa de Jessé e falar: deixa o moço comigo, porque eu preciso dele. Com o passar do tempo, ele pôde regressar à sua casa e ele manda chamá-lo novamente para que ele seja o seu pajé de arma. Mas dessa outra vez, o olhar dele já não era tão bom com Davi, após ele ser tomado por esse espírito maligno e, por ciúmes de Davi, ele tentou matar Davi por várias vezes. Aí o comentário vai mostrar aqui que, além dele se destacar como um chefe militar, Davi, então, ele sitiou e tomou Jerusalém, baluarte dos jebuseus, ampliando-se e fazendo dela a capital. O que o pastor está mostrando aqui é que, após ele assumir o trono, depois da morte de Saul, ele invade Jebus, que era a antiga Jerusalém, o nome antigo da cidade de Jerusalém, e destrói ali os jebuseus, que era também uma promessa de Deus entregar a terra de Jebus, que ficava perto da região de Judá, para o povo de Israel. E tanto Otiniel, que foi o primeiro juiz, ele era da tribo de Judá, falhou nessa ocasião, junto com Josué e outros, em não tomar essa terra. Davi tomou essa terra, e ali passou a ser a sede do governo de Davi.
ele levantou ali a sua casa de governo. Ali ele colocou a tenda, chamada Tenda de Davi, que eu não sei se os irmãos conseguem ver essa divisão na Bíblia. Existia o tabernáculo, a tenda de Davi e o templo de Salomão. O tabernáculo continha todos os utensílios e era o local de culto. Esse tabernáculo ele se sitiou permanente em Siló, no período do juiz Eli, que era juiz e sacerdote, e ele permaneceu em Siló até a construção do templo. Porém, quando Davi ele conquistou novamente a Arca da Aliança, após ela ficar perdida, talvez por volta de 60 a 70 anos, que as pessoas pensam que ela ficou só 20 anos perdida, mas não. O texto lá, se os irmãos observar, não ficou só 20 anos perdida. Ela ficou não perdida, na verdade. Ela ficou quase 70 anos fora de Siló ou fora de Jerusalém. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, ele faz uma tenda e coloca essa arca lá dentro, que foi chamada Tenda de Davi. Mas lá só tinha a arca. Lá só tinha a arca. As pessoas queimavam ainda sacrifício lá em Siló, mas no momento de consultar a Deus, eles vinham na tenda de Davi para poder consultar o Senhor. E Davi, irmãos, ele trouxe, como eu estou falando, a arca para a região de Jerusalém, e o pastor colocou que sim, que na outra página, página número 5, que o tabernáculo, que ele trouxe a arca para o tabernáculo, juntamente com trouxe o tabernáculo para a cidade, juntamente com a Arca da Aliança. Mas se você observar o texto, ele construiu uma tenda que era diferente do tabernáculo. Inclusive, esse mesmo tabernáculo é profetizado lá em Amós. O profeta Amós profetiza a respeito desse tabernáculo, e ele fala que após ter cometido adultério com a mulher de Urias, ele teve que enfrentar a sedição do seu filho Absalão. O que o pastor coloca aqui são as coisas mais importantes da vida de Davi, que ele expandiu o reino, ele assumiu o trono após a morte de Saul. O reino ficou um pouco dividido num período de 7 anos, porque Davi assumiu a região de Hebrom, enquanto o filho de Saul assumiu a região de Samaria, a região norte de Israel. E ficou um período de 7 anos e meio. Após a morte de Esbocete, Davi assume todo o reinado de Israel, das 12 tribos de toda a região de Israel. Mas alguns historiadores consideram Esbocete como sendo um quarto rei desse Reino Unido, mas a maioria dos teólogos não rejeita ele, por ele ter dado como se fosse um golpe de Estado, porque a promessa era que Davi assumiria o trono, não ele. Então, muitos teólogos não concordam com a pessoa de Esbocete como um dos reis. O pastor Luiz Prestes, ele até numa das aulas a respeito dessa matéria, ele abordou a respeito disso, dizendo que é até uma injustiça que eles fizeram com Esbocete. Mas, dentro do pensamento dos teólogos, ele não é considerado como rei em Israel. E Davi, ele batalha para o povo, ele luta com o povo, ele conquista muita cidade, ele coloca pessoas subjugadas ao seu governo, ele abate os filisteus de um jeito que a Filístia custou levantar novamente como uma nação poderosa. Os seus 5 reis, as suas 5 cidades importantes foram abatidas. Eles ficaram como escravos, rachadores de lenha e tiradores de água no período de Davi, no período de Salomão. Então, outras nações que Davi abateu, nações como os Moabitas, os Amonitas, ficaram bem subjugadas por Davi nesse período do reinado dele. Ele reinou por 40 anos, teve essas quedas na vida dele, como o adultério com Batseba, o assassinato de Urias, a covardia de tentar transparecer para o povo que ele era um homem bom. Não sei se os irmãos já observaram no texto, porque a Bíblia fala que após ele mandar matar Urias, ele manda chamar sua mulher para o palácio, e a notícia que ela estava grávida já havia espalhado, mas as pessoas pensavam que a gravidez era de Urias. E quando Davi assume o papel de casar com Batseba, qual seria o pensamento do povo em relação a Davi? Rapaz, esse homem é bom demais, Zé. Vai você ver, o homem está assumindo uma mulher com filho de outro. Que homem bom. Só que Deus não se deixa enganar. E passaram-se cerca de quase um ano até que o profeta, na melhor, de quase 9 meses,
Até que o profeta Natan foi e o repreendeu, dizendo que Deus ia ter misericórdia da criança e a levaria, mas de Davi, Deus estava tendo misericórdia se ele arrependesse. E ele arrependeu, diz a Bíblia que ele arrependeu, conforme o Salmo 51, e Deus lhe deu um outro filho com Batseba, que foi Salomão. Mas se os irmãos observarem na genealogia de Mateus, lá no capítulo 1, lá fala assim, que de Davi veio Salomão, que era filho de Batseba, mulher de Urias. Lá ainda deixa muito claro que era mulher de Urias, para deixar claro que o erro de Davi não foi esquecido, não, irmão João. Batseba, essa Batseba, ela foi judia ou não? Era judia. É judia, né? Ah, tá. Batseba era judia. Aham. Não, tá bom. Dentro da genealogia de Jesus só tinha Ruth e, no caso, Ruth e a Tamar, ela não era judia, porque naquela época não existia judia, mas eu creio que ela é descendente de Abraão, então ela é Aham. hebreia, mas no caso é Ruth e Raabe apenas que não eram judias. Raabe era da cidade de Jericó e Ruth era moabita. Então, elas as únicas duas. E no Uhum. caso, Tamar, ela foi prometida aos filhos de Judá, e houve alguns problemas ali naquela família, então acabou que eles Uhum. rejeitaram ela, e por ela ser mãe, ter tido um filho do qual veio a linhagem de Cristo, ela entrou na genealogia de Cristo. E Batseba entra pelo fato de ser da linhagem de Davi através de Salomão, que veria também o Messias. Então, é essa ocasião que fez com que ela entrasse na genealogia de Jesus. Mas Ah. o pastor mostra isso. Então, ele teve esses altos e baixos na sua vida, mas após arrepender, ele teve uma continuação muito larga no seu reinado. Nós não sabemos qual foi o período de tempo que Davi cometeu essas falhas, mas ele se arrepende, Deus chama ele, continua o seu ministério, e ele segue como um bom rei. Ele termina a sua vida como rei, diz a Bíblia, em boa velhice. Em boa velhice, já ainda velho, conforme a Bíblia fala, ele ainda saía para as batalhas. Ele só parou de ir nas batalhas quando Isbenote, parece que é Isbenote, um dos gigantes que tinha 4 irmãos, cujo um dos irmãos dele também chamava Golias, e as pessoas pensam que é o mesmo Golias, mas não tem como ser, porque um Golias era de Gate e o outro era de Ecrom, apesar de serem cidades filisteias, mas não era a mesma pessoa. Então, há um equívoco quando alguém. Aquela história que todo mundo ouve, que Davi pegou 5 pedras, porque Golias tinha 4 irmãos mais, então era um para cada irmão, isso aí ia enfeitar a pregação também. Porque aqueles outros 4 gigantes que é citado em Crônicas não tem nada a ver com Golias de Gate. O Golias que é citado lá, que era irmão de Isbenote, que tentou matar Davi, ele nada mais era do que um gigante lá de Gaza, e não de Gate. O pessoal confunde. Eu falei Ecrom, mas não, é Gaza. Ele era de Gaza e Golias, que Davi matou, era de Gate. Quando a gente observa esses pequenos detalhes, a gente não confunde as pessoas na Bíblia. Então, ele teve esse desfecho ruim na vida, mas continuou com as suas batalhas e vitórias, deixou um grande exército para Salomão. Além de tudo, deixou todo o plano do tabernáculo para Salomão, e todo o dinheiro que ia usar no tabernáculo foi Davi que fez. Foi Davi que separou. O interessante é que o projeto de construção do templo era de Davi. Eu, há muitos anos, uns 2 anos atrás, eu estava ministrando uma escola bíblica que falava a respeito de Davi, do reinado de Davi, ali do livro de Samuel, e eu li essa passagem quando eu estava estudando, e eu aprendi uma coisa que na hora a gente apanha bastante, mas aí eu aprendi. É que Davi, Deus lhe vetou a oportunidade de construir o templo. E mesmo assim, Davi ele fez o projeto do templo e preparou todo o dinheiro que ia ser gastado no templo, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o ferro. Se fosse nós, será que nós separaríamos isso? Já que não sou eu não vou dar nada. Será que não seria isso, irmão? Que nós diríamos, já que não sou eu que vou fazer, que Deus falou que não sou eu, que minha mão está suja de sangue, então não vou dar nada para nada também. Quem que vai fazer, que se vira, que junta dinheiro, que desenha plano? Davi desenhou todo o plano do templo de Salomão foi desenhado por Davi, não por Salomão. Salomão só teve o trabalho de mandar construir.
Só de mandar construir, pôr na mão de quem sabia e o Espírito de Deus dirigiu a construção do templo. A única coisa. É claro que com a sabedoria que ele teve, ele deu os retoques das pedras, do estilo de coisa, mas a estrutura, a planta do templo foi feita por Davi. Se os irmãos lerem o texto, os irmãos vão ver isso. E todas as coisas que gastaria no templo foi feita por Davi. Davi separou tudo, tudo. Até as alianças políticas de presentes para a construção do templo, como madeira e outra coisa, foi feito por Davi, não por Salomão. Salomão simplesmente ampliou essas alianças depois. Então, Davi, ele morre fartos de dia, conforme a Bíblia fala, e deixando um sucessor no seu trono. Nós vemos aqui, o pastor mostra esse grande problema que Davi também teve antes da sua morte com o seu filho Absalão. Isso mostra as consequências do pecado de Davi, conforme o profeta Natan disse que o que ele fez em oculto, Deus permitiria que fosse feito às claras para que todos vissem. A Bíblia mostra que quando Absalão deu esse golpe de estado em Davi, Davi teve que fugir do seu palácio. E ao fugir do palácio, ele deixa suas concubinas e sabe. A Bíblia fala que Absalão, ele possuiu as mulheres de seu pai sobre uma tenda no terraço para que toda a nação de Israel visse. E um costume em Israel na época era, quando alguém tomava a concubina de alguém, mostrava que ele estava tomando poder. Por isso que quando Adonias pede aquela concubina que Davi deixou para Salomão, que era a Sunamita, que ele pede ela, que o nome dela era Abisag, pede ela como mulher, e ele fala para sua mãe assim, você está me pedindo, o que me falta agora? Pediu o trono também? Era porque se Salomão permitisse que ele ficasse com a última concubina de Davi, mostraria que Salomão estava permitindo que ele assumisse o trono. Então, toda a nação de Israel ia ficar do lado dele. E o que Absalão fez foi, primeiro, para cumprir uma profecia que o profeta Natan, usado por Deus, falou, e depois para mostrar para a nação que ele estava no poder. E ele manda perseguir o seu pai. Tudo isso ocorreu. Além desse golpe de Estado, nós vemos duas mortes na família de Davi. A morte do próprio Absalão, a morte de Aminon, que havia cometido um estupro com a irmã, que era irmã da mesma mãe do mesmo pai de Absalão, teve muitas consequências do pecado de Davi. Então, aquela situação que Davi fez com Urias lhe trouxe consequências terríveis no seu ministério, ou no seu reinado, a ponto que ele quase perdeu o reino, a ponto que ele quase perdeu a sua salvação, mas ao arrepender, Deus teve misericórdia e ainda permaneceu no trono após a morte de Absalão, que também lhe causou grandes dores, porque, como pai, não queria que seu filho viesse à morte, mas Joabe não respeitou a ordem de Davi e matou Absalão pendurado em uma árvore. Então, ele mostra aqui já o segundo rei, que é Salomão. O rei Salomão, irmãos, a história do rei Salomão é uma história extraordinária, apesar de ser tratada em poucos capítulos da Bíblia, mas é uma história extraordinária. Ele também segue com o Reino Unido. Muitas pessoas, às vezes, focam só nessa parte de que Deus deu sabedoria a Salomão e esquece das outras partes importantes da vida de Salomão, que foi, primeiramente, ter um reinado de paz. Você vai ver poucas coisas feitas no reinado de Salomão, que ele, por exemplo, manda matar Joabe. Uma vez um rapaz até me perguntou por que Salomão mandou matar Joabe. Primeiro que foi um pedido de Davi. Quando Davi estava prestes a morrer, ele falou para Salomão assim, mata Joabe. Joabe era primo de Davi. E primo, como algumas pessoas gostam de falar, segundo de Salomão. Sabe por que ele mandou matar Joabe? Joabe era o melhor general que existia, mas ele era muito ruim. Ele matou dois irmãos que foram fazer aliança com Davi, que é Abner e me fugiu o nome do outro. Ele matou esses irmãos. Ele ajudou a dar o golpe de Estado com Adonias, quando Davi estava prestes a morrer. Ele fez com que Adonias subisse no cavalo de Davi, na carruagem de Davi, e se proclamasse rei. Então, ele era perigoso. E Davi sabia que se ele permanecesse vivo, ele mataria Salomão. Essa foi a razão que Davi mandou matar ele. Tipo assim, você quer viver bem no seu reino?
Então ele porque ele vai tirar a sua vida. Joabe realmente era um general muito ruim. Então, essa era a razão que ele mandou matar Joabe. E uma coisa interessante que diz a Bíblia que quando ele foi, a primeira coisa que Adonias e Abiatar, que ajudou a dar o golpe de Estado, fez foi segurar no chifre do altar de holocausto. Porque a lei de Moisés fala que se alguém segurasse no chifre do altar, eles eram poupados de. Sempre, por exemplo, alguém fosse matar uma pessoa e ele segurasse no chifre do altar, era lei poupar a vida dele. Porém, havia uma cláusula pequena lá, como diz o povo, daquelas letras pequenininhas, que isso era só para quem nunca cometeu um homicídio. No caso de Abiatar e Adonias, eles não cometeram homicídio e eles seguraram no chifre do altar, de acordo com a lei, Salomão poupou a vida dele. Joabe tentou fazer o mesmo, ele mandou arrancar ele do chifre do altar e matou ele, porque Joabe era assassino. Então, a lei regia que era para quem nunca cometeu um assassinato. O assassino, ele podia até entrar dentro da Arca da Aliança, que eles iam arrancar ele de lá e iria matá-lo. Então, no caso de Salomão, ele mata Joabe, ele tira os irmãos. Lembra na aula passada que eu falei que foi arrancado o sacerdócio da família de Eli? Abiatar foi o último sacerdote da linhagem que vinha de Eli, que era da linhagem de Eleazar, filho de Arão. Ele é cortado completamente. Depois ele manda matar também Abiatar, porque ele deu uma ordem que ele não poderia sair da cidade. Ele saiu, mandou matar. Adonias ele manda matar porque mandou pedir Abisag como mulher, então ele falou assim, mata Adonias também. As únicas coisas ruins no caso que Salomão fez de guerra. Mas guerra mesmo como Davi fez, ele não fez. O seu reinado foi de paz. Porém, a paz que ele conquistou, primeiramente, foi porque Davi havia afastado, a Bíblia fala que Davi havia afastado todos os inimigos de Israel. Mas Salomão, ele criou muitas alianças políticas. E essas alianças políticas com as nações poderosas como o Egito lhe trouxe prejuízo, porque essas alianças políticas veio através de casamentos. E esses casamentos que Salomão teve com 1.000 mulheres é uma loucura que não tem como explicar. Ele tinha 700 mulheres oficiais e 300 concubinas. Então, ele tinha muito problema na vida e de cabeça também para fazer um negócio desse. Mas, possivelmente, conforme a Bíblia mostra, a que era filha de um sacerdote no Egito, parece ser a mulher que ele mais agradava, além e depois, talvez Abisag seria a principal, conforme mostra o livro de Cantares de Salomão, e a narrativa do próprio livro de Reis. Mas o rei Salomão, irmãos, a sua decadência veio com as suas alianças políticas. E os seus casamentos lhe trouxe idolatria, ele construiu templos, porque nós temos que entender o seguinte, a Bíblia fala que ele construiu um templo para essa rainha que era filha de um sacerdote egípcio, para que ela pudesse adorar os seus deuses. Aí eu pergunto uma coisa, se nós somos luz, que pregamos o verdadeiro evangelho, nós não podemos construir algo que levaria uma pessoa a adorar outros tipos de Deus e não Deus. Então, ele começou com seu esfriamento espiritual através disso. Ele começou vou colocar aquela frase que muitas pessoas dizem hoje, isso não tem nada a ver. Nós podemos adorar Deus e tal, e as pessoas ali podemos construir coisas. Tudo que nós fazemos tem que ser para glorificar a Deus. Se eu concordo com o erro, eu estou errado do mesmo jeito que a pessoa está fazendo errado. Eu não posso concordar com esse negócio de que as pessoas falam que o povo adventista, eles adoram a Deus. Mentira, adventista não adora a Deus. Que os testemunhos de Jeová adoram a Deus do jeito deles. Primeiro que a Bíblia não manda ninguém adorar do jeito dele, tem que adorar do jeito que a Bíblia ensina. É do jeito que a Bíblia ensina. Então, não existe esse negócio de que os caminhos conduzirão a Deus. Os caminhos vão conduzir todas as pessoas a Deus só se for no juízo final. No juízo final, todas as pessoas vão comparecer diante de Deus. Mas, para a adoração a Deus, o caminho certo é o caminho através de Cristo. Não existe outro caminho. E o caminho através de Cristo é reconhecimento da redenção através da cruz e redenção através do sangue de Cristo e a sua morte e ressurreição. E obedecer o que a palavra de Deus ensina. E não ficar criando coisas paralelas às Escrituras para fazer com que as pessoas
pensam que são salvas. Então, nós temos que parar com esse negócio de passar pano para essas religiões, ou esse agrupamento de pessoas que diz que é igreja, que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Então, não existe essa história de que, mas eles estão adorando a Deus. Não estão adorando a Deus nada. Porque a mulher de Salomão poderia pensar que estava adorando também. E ele contribuiu com isso e foi a sua decadência. Eu, particularmente, estou dizendo eu acredito que Salomão foi salvo, irmão. O capítulo 11 narra a decadência de Salomão e sua morte. Aí, por narrar sua morte, as pessoas pensam que Salomão morreu sem arrependimento. Mas, se nós formos observar o livro de Eclesiastes, que possivelmente foi o último livro que Salomão escreveu, ele retrata da vida do homem que vive sem Deus. E ao descrever aquele livro, dá a entender que Salomão arrependeu dos seus pecados, por isso ele escreveu o livro de Eclesiastes, para trazer a memória das pessoas que estavam na sua época, que a vida do homem sem Deus é vazia, que não passa de vento, por isso que ele usa a palavra vaidade, a palavra terlim no hebraico, que quer dizer vento, ou sopro que passa rápido. Então, essa seria a designação de Salomão em relação ao livro de Eclesiastes. Parece que o livro de Eclesiastes ele demonstra que ele arrependeu dos seus pecados e ele, na velhice, ele voltou para os caminhos do Senhor e passou um período da sua vida fora do trono, conforme a Bíblia ensina que o seu filho Roboão assumiu o trono, talvez alguns anos, 5, 6 anos antes da morte de Salomão, enquanto Salomão ficava... a Bíblia, por isso que o livro de Eclesiastes chama ele de Correlete. Correlete quer dizer aquele que anuncia. Tem até algumas traduções que traz o nome do livro de Eclesiastes de pregador, que ele pregava, ele ensinava fora do trono. O livro de Eclesiastes até inicia mostrando isso, que ele era um pregador que ensinava a Israel fora do trono. Então, Salomão ele teve esses problemas na vida, mas o pastor mostra aqui também algumas coisas que ele fez. Ele construiu o Templo de Jerusalém, que era, o pastor até coloca que era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Realmente não temos como descrever a beleza do Templo de Salomão, o que nós conseguimos compreender na Bíblia, que parece que era algo realmente muito suntuoso, muito ouro, muita prata, muito bem feito, muito organizado, muitos desenhos, um trabalho de mestre, nós podemos dizer, algo magnífico que Salomão ele edificou nas regiões ali da Eira de Araúna, que foi um lugar onde Davi comprou, quando houve aquela praga sobre Israel. O que dá a entender também na geografia bíblica, que essa Eira de Araúna é o mesmo monte Moriá que Abraão ia sacrificar Isaque de acordo com o pedido de Deus, e existe até uma suposta ideia que nós não sabemos se é verdade. Onde tem aquela mesquita lá em Israel, que é o Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar, ou Cúpula Dourada, como alguns chamam, ali tem uma pedra ali dentro daquela mesquita, que, segundo os muçulmanos, aquela pedra foi aonde Abraão ia sacrificar Ismael. E, de acordo com os pensamentos de alguns historiadores, o próprio Flávio José, que o pastor cita aqui, acredita-se que essa pedra que existe onde tem essa mesquita é a mesma pedra que repousava a Arca da Aliança no período do Templo de Salomão. Mas isso são especulações, ninguém sabe se é verdade. Mas há uma batalha, sim, uma guerra em prol daquele pequeno pedaço de terra ali, onde está aquela mesquita de Omar. Do lado, se os irmãos observar geograficamente, um espaço pequeno de distância, aonde era o templo de Herodes, ou o templo de Zorobabel, reformado por Herodes, que é aquelas ruínas onde tem o Muro das Lamentações, que um monte de gente vai lá colocar pedido lá nos buracos do Muro das Lamentações e ficar rezando ali, igual os próprios judeus. Estou falando de crente, que vai lá com idolatria naquele muro. Se o muro fosse tão bom, ele não tinha caído boa parte dele. E muro não salva ninguém, o que salva é Jesus, que já veio, e Jesus ele é a representação do Templo de Salomão, do tabernáculo e de tudo, e tudo se cumpriu nele. Então, nós não precisamos de tabernáculo, muro de lamentações, de nada dessas coisas. O que precisamos é somente de Jesus. Então, mas ele construiu, irmãos, essa obra maravilhosa, e o pastor mostra que no final dos seus dias, as mulheres lhe perverteram o coração.
O interessante é que a Bíblia, o escritor do livro de Reis, faz questão de frisar assim, que quando Salomão estava velho, as mulheres lhe perverteram o coração. Não sei se é porque ele já estava meio, como diz, meio fraco, sem preocupação com muita coisa, fácil de ser enrolado. As mulheres levaram ele à idolatria. Então, ele passou, a Bíblia fala que ele passou a adorar todo o exército do céu, ele construiu estátua dos deuses do Moabita, dos deuses dos Amonitas. Fala que ele adorou todos os tipos de deuses naquela época. Ele preocupou em realmente acabar, quase acabar com a religião judaica daquele período implantada pelos sacerdotes e pelo próprio Deus através de Moisés. Quase que ele varreu. Por que que o seu filho Roboão pegou um reino defasado e com a própria vida de Roboão, ele não tinha uma espiritualidade boa, porque possivelmente ele foi afetado por esse declínio de Salomão e Salomão conseguiu reerguer e ele não. Se os irmãos observar, após ele assumir o trono, ele já não era um bom crente, o rei Roboão. Então, o que dá a entender é isso. É por isso que, às vezes, o que nós fazemos pode refletir na vida de uma pessoa por longos tempos, principalmente pessoas que nos têm como grande estima na igreja. Você, como estudante de teologia, as pessoas te olham de forma diferente na igreja. Talvez pela escola bíblica que você dá, que é boa, um estudo bíblico, seu estilo de pregar, as pessoas passam a te observar e te têm como um padrão. Se você cometer uma falha com essas pessoas que te observam, ela pode falhar também e nunca mais conseguir se erguer, que foi o caso do filho de Salomão. Então, o pastor mostra isso. O período da monarquia unida, ele é esse período dos três reis, que é Saul, Davi e Salomão. E uma coisa interessante, apesar que o pastor não coloca aqui, que eu não sei se os irmãos já observaram no livro de Reis, quando Salomão ele vai construir o templo. Após ele construir o templo, ele faz algo extraordinário. Ele constrói ali um mar de vidro. E esse mar de vidro substituiu aquela pequena pia onde o sacerdote se lavava para poder entrar ali no santo lugar. E ele construiu pequenas pias, que foram 10, para lavar os animais. Porque os animais eles eram lavados do lado de fora do tabernáculo. E ali era como um açougue, como eu falei na aula passada. Era sangue para todo lado. E ele criou algo que tinha uns arquedutos, e esses arquedutos eles desembocavam no Val de Jaboque. E o sangue descia por esses tubos e caía dentro desse pequeno ribeiro. Então era tudo muito bem organizado. E outra coisa interessante, cada peça do tabernáculo, com exceção da Arca da Aliança, ele duplicou-as em 10. Ele fez 10 altares de holocausto, 10 candelabros, 10 mesas da proposição, ele fez 10 altares de incenso e um mar de vidro, né? Que era enorme, mas ele parece que ele fez 10 também mar de vidro, que era uma pia bem grande com fundo de bronze, por isso é chamado de mar de bronze. Algumas traduções trazem mar de vidro, que é a tradução corrigida de João Ferreira de Almeida. E era sustentada por 3 bois, algo muito grande, que ele colocou como se fosse o tamanho, foi tão imenso que só poderia ser sustentado por 3 animais fortes. E tudo com o simbolismo de que o povo deveria passar por essa purificação de águas que não se acaba mais. Por isso que a dimensão era incontável e pesada sobre esses bois. E, como eu falei, a única coisa que ele não duplicou foi a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, não tem como ser duplicada. Não tem como alterar no que Deus é. A sabedoria de Salomão foi tão extraordinária que ele entendeu teologicamente que Deus não tem como duplicá-lo, apesar da doutrina da Trindade não ter se formado nesse período, mas ele entendia que havia uma pluralidade em Deus, conforme Deus se manifesta como Elohim, mas ao mesmo tempo ele entendia que Deus é único, que não tem como alterar nada nos atributos de Deus, nem tampouco na sua essência. Por isso ele não multiplica a Arca da Aliança. Hoje tem tanta arca para todo lado, o povo que vende arca, o povo que carrega arca, carregando a arca, e essas arcas de papelão, de madeira, de um monte de coisa, que as pessoas colocam lá no altar. Bom, se a pessoa fazer alguma coisa em relação à arca, festas judaicas,
utensílios com fins didáticos, é maravilhoso. Com um bom professor que ensina, uma boa professora que ensina, isso é maravilhoso. Agora, com fins de culto, não. Então, o sacrifício de Jesus não valeu nada. Se nós colocamos apetrecho judaico dentro do nosso culto, eu entendo, eu costumo dizer, eu entendo que o culto judaico parece que era algo muito extraordinário. Imagina você chegar perto do tabernáculo e ter uma tocha de fogo saindo de dentro do tabernáculo. E todo aquele ritual bonito, que aqueles homens bem vestidos, que um perfume tomava conta daquele lugar, tudo muito extraordinário. Mas o nosso culto ele é simples. Jesus ele trouxe a simplicidade do culto, porque ele deve ser aquele padrão que foi ensinado no período da lei cerimonial, ele deveria ser aplicado espiritual para nós, que é algo que teria que ser de dentro e não de fora. Eu falei, não sei se foi aqui com os irmãos ou se foi na outra aula, o tabernáculo ele foi construído de dentro para fora e não de fora para dentro. Se os irmãos observar o tabernáculo, a primeira peça que foi mandada ser feita foi a Arca da Aliança. E quando se ia montar o tabernáculo, que era uma tenda móvel, começava da Arca da Aliança até terminar no altar do holocausto. Ou melhor, até terminar nas 60 estacas que cercavam o tabernáculo. Mas começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, esse trabalho de Salomão foi algo magnífico. Ficou na história, é marcado tanto dentro da Bíblia como na história do povo de Israel. Ficou na história para que o povo entendesse que Deus tinha uma aliança com eles. Aí ele mostra O que... evangelismo, Sim? só um pouquinho. O senhor falou algo muito importante aí. Eu acabei me esquecendo aqui agora. Deus do céu. Falou algo muito importante. Ah, sobre o utensílio. Uhum. É, como fim didático, é uma boa coisa se Isso, fazer, né? Porque claro. uma pessoa que sabe explicar bem o talit, uma pessoa que sabe explicar bem o significado espiritual da Arca da Aliança, da Menorá, todas essas coisas assim, são pessoa que teve contato com esse tipo de estudo, faz muito bom ensinar eles Claro. na igreja. Agora, igual você falou, né? Para culto não serve, porque tá tirando Jesus do lugar, né? Uma coisa que o irmão abordou aí, que isso não está na Bíblia, Uhum, na lei de Moisés. Isso é interpretação forçada por alguns judeus, tanto historiadores como rabinos. O talit não está na Bíblia. Talit é uhum, invenção cabala do século VI. O uhum, kipazinho, também é aham. invenção cabala. Aquela mezuzá, os irmãos sabem o que é mezuzá? Aquela letra que Sim, os sim. judeus colocam na porta, aqui também é invenção cabala. Primeiramente, para marcar a casa dos judeus, com um simbolismo claro do que aconteceu no Egito, mas com fim lucrativo, ela era vendida. Inclusive, existe mezuzá hoje até de mais de US$ 10.000, se os irmãos querem saber. Caro Alguns mesmo. falam mezusa, mas a palavra certa é mezuzá. Uhum. Então, foi criado com fins lucrativos e não com interesse espiritual. Mas a abordagem do irmão é boa, porque as coisas não têm que ser, por exemplo, festa judaica, ensinada com fins didáticos. Cada festa judaica apontava para Cristo, e muitas pessoas não sabem disso. Por exemplo, qual festa que o povo conhece do judaica? É festa da Páscoa, que às vezes tem uma interpretação errada, que eles seguiram o pensamento católico, que a Páscoa significa ressurreição, e não tem nada a ver com ressurreição. Jesus ressuscitou na Páscoa, e Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa, no último dia da Páscoa. Mas a Páscoa significa, peça significa passagem, passar por cima. E Uhum. foi o que aconteceu no Egito. Então, a mesma maneira que os judeus comemoram a Páscoa sendo o livramento deles do Egito e do anjo da morte, nós entendemos que Cristo é a nossa Páscoa. E nós não, dizendo eu respeito muito a doutrina reformada, mas eu não acredito que a Páscoa virou ceia. Páscoa é Páscoa, ceia é ceia. Páscoa é festa, ceia é memorial. O muito que as Páscoas seriam um memorial, mas festivo. A ceia não é festa, a ceia é memorial apenas. A Páscoa simbolizava uma passagem por cima. A ceia simboliza um memorial da morte, ressurreição e volta de Cristo. Então, a teologia é completamente diferente.
Não quero desfazer de forma alguma do pensamento de muitos reformados, que eu respeito bastante, mas teologicamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a outra festa do Pentecoste, dos quais nós somos apelidados de pentecostais, mas não tem nada a ver. Essa festa deveria ser ensinada realmente para a igreja e explicar por que o Espírito Santo desceu na sua totalidade no dia de Pentecostes. Vocês estão entendendo? Aí o povo entenderia. Mas se você falar com o povo assim, por que você é apelidado de pentecostal? Ele sabe porque eu falo línguas estranhas. A única coisa que o povo sabe falar. Aí você vai, o que é Pentecoste? O Pentecoste é o povo renovado. Então, infelizmente, esse tipo de coisa deveria ser abordado na igreja com fins didáticos. Explicar o tabernáculo, o que era o tabernáculo, as cortinas do tabernáculo. Cada coisa ali tinha um simbolismo que apontava para Cristo. Explicar essas coisas, por que das leis, que tipos de leis existia, como nós falamos aqui. Essas coisas que deveriam, que trazem edificação para a igreja. E não esse monte de besteira que esses pregadores que supostamente se renomado, que vive pregando para todo lado aí, falando besteira e só pregando com pensamentos igual de Orígenes, com simbolismo, e nunca com a interpretação exegética da Bíblia, enganando o povo. E, acima de tudo, arrancando dinheiro do povo. Talvez os irmãos vão me ouvir falar, isso é os irmãos formassem. Tem um negócio que me adoece, é os pregadores por causa do dinheiro. É o que só prega por dinheiro. Isso, eu não sou contra você ganhar oferta, não sou contra de forma alguma. Só que eu até falei outro dia na igreja, as pessoas sempre gostam de dizer, o que nós mais ouvimos da boca, não vou dar nome desses homens não, para evitar de eu pecar. Mas esses homens vivem falando assim, o obreiro é digno do seu salário, e quem é do altar, vive do altar. Isso é do diabo, esse tipo de fala. Quem é do altar, vive do altar. Quem era do altar era o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, eles viviam de quê? Do que o povo dava. Eles traziam as ofertas, o holocausto era queimado todo a Deus, e o sacrifício era dividido entre o ofertante e todos os sacerdotes ali. Vocês vão entendendo? Então, quem é do altar era quem? Sacerdote e sumo sacerdote. Aí lá falou, o obreiro é digno do seu salário. Qual o obreiro que é digno do seu salário? O pastor local. Porque eu sou obreiro. Será que a igreja tem que me pagar também? Vocês estão compreendendo? O pastor itinerante é só ler Atos. O obreiro itinerante, seja ele o missionário, o evangelista ou o pastor, ele vive do que o povo dá. Ele não pode exigir, é o que o povo dá. Jesus, aí eles gostam muito de citar essa parte, que Jesus fala que vai, não leva alforje, não leva isso, a casa que você for, come tudo. Fala de tudo que eles põem na mesa para você comer. É o que eles colocam. Se tem picanha, você come picanha. Se tem só sopa, você come só sopa. Está compreendendo? Então, não é o que você quer, é que o povo dá. Esse é a vida do itinerante. E esses itinerantes que andam rodando por aí, eu estou falando da Assembleia de Deus, eu gosto de falar da Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus que causa vergonha. Que cobra esses preços exorbitantes, são mercenários do diabo. Eu falo sem DBDA. São pessoas sem compromisso com Deus. Pessoas que vão ali só para buscar dinheiro. E eu fico, às vezes eu fico triste que o povão gosta disso. A verdade, nós somos nós que sustentamos esses camaradas. Nós gostamos. Quando eu falo nós, é a igreja, porque eu, particularmente, falou que tá aí o pastor do Sei lá das Contas aí, eu nem vou lá ver. E dependendo, se for na minha igreja, eu nem perco meu tempo de ir lá. Eu vou visitar uma outra igreja, vai com o pastor. Hoje eu vou visitar outra igreja. Teve uma vez aí que, olha a oração relâmpago sendo bem respondida. Aconteceu uma ocasião na nossa igreja que a minha esposa não gostou. Ela virou e falou assim: você poderia receber um convite para pregar? Eu falei: por que você não recebe você, que é da minha pregadora? Na mesma hora que uma mensagem no meu telefone. Ô, profeta, gostaria que você viesse pregar na minha igreja aqui hoje. Eu já até conversei com o seu pastor. Eu falei: tá doido, ele acabou de fechar a boca e já veio o convite. Tudo para não ver a certa ocasião que aconteceu na igreja, porque realmente não são coisas que roubam o culto verdadeiro, são distrações na igreja que para mim, isso não me agrada. Então, o verdadeiro cristianismo tem que ser pregado de forma exegética, com fins didáticos e fins de estrutura bíblica para a igreja. Acho que o nosso irmão João falou é muito importante. Temos, sim, ensinar. E não
introduzir essas coisas no culto para não tirar o verdadeiro culto a Deus. E, Esse, esse, principalmente, esse livro aqui, ó, foi escrito por um evangelista chamado David Diamond. uhum, Ele é um judeu messiânico. Só que ele é cristão, ele não guarda sábado, né? Ele está vivendo em Israel agora. Mas tudo que ele escreveu aqui, ele tirou da Bíblia, né? Todas as coisas que ele escreveu aqui, tem todos aqui os desenhos dele mostrando aqui, todas essas coisas assim, ó. uhum. Isso aqui tá em espanhol. Mas tudo que Ó, ele escreveu aqui é tudo fazendo menção do Messias, tudo fazendo menção de Jesus, entendeu? E ele ensinou por mais de 20 anos o significado das coisas do passado, juntando o livro de Êxodo, Levítico, Número, um pouco de Deuteronômio e com o livro com o Novo Testamento, mas mais voltado para o livro de Hebreus. uhum. Porque é o livro de Hebreus que fala mais dos sacrifícios, Isso. coisas assim, entendeu? O livro de Hebreus ele é como se fosse um comentário do livro de Levítico. Sim. O livro de Hebreus ele tem muitas citações tem poucas citações de Êxodo e a maioria são citações de Levíticos, dando explicação a respeito do que era a lei levítica, as leis de Uhum. cultos que se cumpriram em Cristo. Isso é o livro de Levítico. Ele mostra que Cristo tem um maior sacerdócio, que Cristo é Uhum. superior aos anjos, que Cristo é superior ao sumo sacerdote Arão, que ele é superior ao líder Moisés e superior ao grande general Josué e superior aos tipos de culto judaico, mostrando que tudo se cumpriu em Cristo. Então, a carta de eu não sei quem que escreveu Levíticos, a carta aos Hebreus, para mim é o compêndio abaixo da carta aos Romanos, é o maior compêndio teológico do Novo Testamento. É a carta aos Hebreus. Porque a carta aos Romanos ele é um compêndio teológico de pegando partes enormes do Antigo Testamento e explicando em respeito da salvação. E a carta aos Hebreus é uma interpretação muito boa feita do livro de Êxodo e Levíticos. Então, é um livro muito bom. E recomendo aos irmãos a ler a carta aos Hebreus, que é boa. Sem preocupar com quem que escreveu, porque isso não faz muita diferença, não. Então, irmãos, a vida de Salomão foi isso aí. As consequências do pecado de Salomão acabou-se na divisão do reino de Israel, que antigamente era chamado de Reino de Israel, que depois veio a ser dividido em Reino Norte e Reino Sul. Aqui ele mostra o período da monarquia dividida, que está a partir do capítulo 12 do livro de 1 Reis, que vai até o capítulo 25, versículo 30 do livro de 2 Reis, que é o período do cativeiro babilônico. Ele vai mostrar que após a morte de Salomão, com as consequências dos seus pecados, como eu já falei, o reino foi dividido em Reino Norte, com 10 tribos, encabeçada pelo o rei Jeroboão, cuja a sede veio finalmente ficar em Samaria. Por isso que é chamado Reino Norte, porque Samaria ficava ao norte de Israel. E o Reino Sul, que ficou conhecido como Judá, pelo fato de ser encabeçado pela tribo de Judá, com a sua capital em Jerusalém, e tendo como seu governante o rei Roboão, filho de Salomão, apesar do pastor não ter posto aqui, a única tribo que ficou com a tribo de Judá foi a tribo de Benjamim. O interessante é que a tribo de Benjamim se opôs a Davi no início, mas ela permaneceu com a tribo de Judá durante todo o período do reino dividido. Então, o pastor vai mostrar aqui que nós veremos que o reino de Israel muito cedo apostatou do Senhor, passando a servir a Baal e a outros deuses, sendo completamente dominado pela idolatria. Quando Deus chama, através do profeta Aías, o rei Jeroboão, ele fala que ele iria confirmar o reinado de Jeroboão, melhor dizendo, se ele andasse no caminho do Senhor. O reino dividiu a história que eu creio que os irmãos conhecem. Quando Roboão assume o trono, Roboão, ainda o reino estava unido. Ele pega conselhos com os conselheiros de seu pai, pedindo como ele deveria tratar o povo. Então, os conselheiros trouxeram uma boa resposta para ele, dizendo que se ele fosse servo do povo, servisse o povo da maneira que ele agradasse o povo seria servo dele para sempre.
ele vai lá, consulta com seus amigos. A Bíblia fala de pessoas que cresceu com ele, que eram mais jovens. Isso não tira de forma alguma que pessoas jovens não têm como pensar bem. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que dá a entender no texto que eram pessoas sem compromisso como ele estava. Pessoas que cresceu com ele, que não tinham compromisso com a lei de Deus. Seria esse o termo correto. E ao acatar os conselhos de seus amigos, ele falou algo que desagradou o povo se revoltou contra ele, e houve a divisão do reino por causa dessa má palavra de Roboão. Claro, já havia uma profecia que isso iria acontecer. Tudo conduzido da maneira que veio a ocorrer e o reino dividiu. Roboão, irmãos, ele fica com o reino do sul e Jeroboão com o reino do norte. Jeroboão era alguém querido do povo, que ele teve que fugir de Salomão porque Salomão ficou sabendo dessa profecia através de Aías. O profeta Aías pega o seu próprio manto, rasga em 10 partes e dá para Jeroboão e fala com ele: o reino será dividido e você governará sobre 10 reis, sobre 10 tribos. Se você permanecer nos caminhos do Senhor, observar os caminhos do Senhor, o Senhor estará contigo e estará confirmando o seu reinado. Mas, como o pastor coloca aqui, com pouco tempo que ele estava no trono, eles abandonaram os caminhos do Senhor e passou ao caminho da idolatria, a fazer culto a Baal, a vida de promiscuidade. A Bíblia mostra que ele constituiu sacerdotes para ele que não era da tribo de Levi, nem tampouco da linhagem de Arão. Fala que ele construiu 2 templos, um em Betel e outro em Samaria, para que o povo não fosse mais em Jerusalém para poder lhe sacrificar. Então ele começou primeiro criando caminhos para um tipo de culto que não era para Deus, criando homens que supostamente seriam os representantes de Deus na terra, que não era escolhido de Deus. Ele desvirtuou totalmente o culto a Deus e entrou para o caminho da idolatria. Aí começou a decadência de Samaria. O interessante é que em Samaria, me parece que passaram 18 reis. Todos eles eram ímpios. E passaram 9 famílias no reino do norte. 9 famílias. 8 famílias governou o reino do norte. Sempre uma família dava golpe na outra, dava golpe de Estado e começava a governar. Depois outra família dava golpe de Estado. E assim foi até o último rei de Israel, ou rei do reino norte, que o último foi Oséias. O reino de Judá, irmãos, ele também entrou por caminhos desagradáveis a Deus. Aqui o pastor vai mostrar que o povo se apostatou, foi dominado pela idolatria, que o governo de Acabe, o culto a Yahweh, ele foi praticamente abolido da nação. Os 2 nomes mais cotados como os reis ruins em Israel, primeiro foi Jeroboão, que até antes de Acabe, todas as pessoas que andavam em caminhos maus, o texto do escritor fala assim: e andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Aí, quando a família de Acabe, que Onri, seu pai, dá um golpe de Estado e após ele morrer, Acabe assume o trono, Acabe foi o pior rei que passou Israel, juntamente com a pior rainha que já existiu no mundo, não é nem Israel, é no mundo, que foi Jezabel. E ele, o seu nome tomou o lugar do rei Jeroboão, que todas as pessoas que veio depois de Acabe, eles falavam que eram maus como o rei Acabe seguiu nos caminhos de Acabe. Então, Acabe e Jeroboão foram os 2 piores reis em Israel. Jeroboão, ele começa levando o povo ao desvio e Acabe faz com que o povo permaneça no desvio. Dali para frente, Israel permaneceu sempre no caminho fora dos caminhos de Deus. Sempre na idolatria. Eles aboliram, conforme o pastor mostra aqui, completamente o culto a Deus. Era obrigatório as pessoas servir a Baal. Se os irmãos observar essas passagens que tratam do rei Acabe, Jezabel era uma mulher que ela era sacerdotisa de Baal, por ela ter sido filha de um sacerdote de Baal. Eles criaram a sua própria religião. As pessoas tinham que idolatrar a Baal, Astarote, ela tinha os seus próprios profetas. Diz a Bíblia que existia 450 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Eram vendidos para Jezabel.
sem contar os outros profetas que eram vendidos por Acabe, vendido a Acabe, na verdade. Acabe comprou muitos profetas. Os irmãos lembram daquela história do profeta Aías, melhor, o profeta Micaías, que Acabe chama o rei Josafá para subir com ele a Ramote de Gileade, para tomar essa cidade novamente dos filisteus. E quando ele vai subir, o rei Josafá, que era um homem de Deus, fala assim: vamos consultar o Senhor. Há algum profeta? Ele fala: há profeta. Aí foram lá e consultaram vários profetas e todos diziam a mesma coisa. Aí o rei Josafá não ficou satisfeito com aquelas palavras boas, porque as palavras boas demais que massageavam o ego, ele percebeu que não vinha da parte de Deus. Ele simplesmente, parece as pregações de hoje, né? Só pregação de coisa boa, de que Deus vai te dar, Deus é contigo, você pode ir, que a vitória é sua. Aí o rei Josafá, que era crente, vai fazer: não tem mais nenhum profeta aqui, não. Aí ele falou: rapaz, tem um aí, mas esse camarada nunca fala nada bom de mim. Aí o rei Josafá falou: esse homem é bom. É desse que nós precisamos. Então mandaram buscar, o camarada já chegou para ele e falou: ó, todo mundo falou assim, fala igual. O profeta Aías, o profeta Micaías, primeiro faz uma certa ironia com ele, fala: pode subir, sobe lá que Deus vai te dar vitória. Aí ele pede para ele falar a verdade, ele fala que vê o povo de Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor. De repente, um profeta, suposto profeta que estava do lado, chamado Zedequias, veio e lhe deu um bofetão para a cara fora e disse para ele: por qual caminho passou o Espírito de Deus de mim para chegar até você? Ou seja, Deus não deixaria de me usar para te usar. Ele achava que ele era o único profeta que existia. Mandaram prender Aías e disse: deixa ele preso no cárcere e sustenta ele com pão de amargura e com água, até que eu volte. Aí Deus usa a boca do profeta Aías e diz: se você voltar dessa guerra com vida, Deus não falou na minha boca. E diz a Bíblia que a guerra estava a guerra mais parada que existia, que um arqueiro estava até enjoado de ficar com aquele arco na mão, pegou uma flecha e falou assim: deixa eu gastar uma flecha aqui para não falar que eu vim para a guerra toda. Jogou uma flecha para o vento. Deus pega a flecha e leva entre a armadura de Acabe e atravessa a frespa da armadura e atravessa o coração de Acabe. Ele cai em cima do carro quase morto, pede o seu cavaleiro para tirá-lo de lá e morre, e cumpre a profecia de Elias. Ele lava, joga ele num canto, aí lava o carro dele com as águas, que segundo alguns fala que era prostituta, outros falam que eram armas que eram lavadas lá. Mas o texto é um pouco ambíguo. Mas parece que realmente prostitutas tomavam banho nessa fonte, onde foi lavado o carro de Acabe, por ele caminhar nesse caminho contrário ao Senhor. Então, a decadência do povo de Israel começou aí, e eles foram levados ao cativeiro para a Síria no ano 722 a.C. Samaria foi sitiada pelos assírios e levada em cativeiro. E eles colocaram outro povo ali na região de Samaria, e eram várias nações, como arábios, babilônios, e um certo povo que mesclou ali com alguns judeus que foram levados para ali para poder ajudar o povo a saber viver na terra, porque diz a Bíblia em Reis que quando eles começaram a viver de qualquer maneira, Deus enviou leões que começou a matar pessoas lá. Então eles clamaram o rei da Síria, o rei enviou sacerdotes para poder ajudar. E ali, com o passar dos anos, aquele povo cresceu e mesclou um povo chamado samaritano, que era uma mescla de judeu com o povo da terra. E eles não eram conhecidos como judeus pelo povo, o povo hebreu no período do Novo Testamento. O pastor vai mostrar que, embora Judá algumas vezes tenha falhado e desviado da lei, devido à impiedade de alguns reis, permaneceu fiel por mais tempo. Nós vemos que alguns reis, como o rei Josafá, o rei Azarias, o rei Ezequias, o rei Josias, eles foram homens, o rei Asa, foram homens que eles serviram a Deus verdadeiramente. Então, o reino de Judá não foi totalmente desviado. Eles permaneceram num espaço muito largo de tempo observando a lei de Deus.
tinha reis que observaram a lei do Senhor, teve outros que não. Então, o pastor vai mostrar que, por ocasião do ataque de Senaqueribe, nós vemos que ele atacou a capital, Jerusalém, e Judá foi poupado devido à fidelidade do rei Ezequias. Isso aqui era a mesma sequência quando o rei Senaqueribe ele conquistou Samaria, o reino norte, ele investiu para o lado sul e pensou que ele iria também conquistar o reino de Judá. Mas Deus deu o livramento através do rei Ezequias, que orou a Deus. Deus deu o livramento enviando um anjo que matou 180 mil soldados assírios, e eles começaram a lutar entre eles também e se dispersaram ali. A Síria perdeu um pouco da sua força. E o pastor vai mostrar também que, mesmo assim, após a morte do rei Ezequias, a apostasia dominou novamente o povo através do reinado do rei Manassés, que foi filho do rei Ezequias. Ele permaneceu no trono 55 anos. Uma boa parte do seu reinado, ele caminhou em caminhos contrários, a ponto dele queimar os seus filhos. Ele implantou a idolatria até dentro do templo de Salomão. Ele colocou idolatria. Ele fez o culto que era a Deus permanecer um culto idólatra. Então, eles esqueceram de Deus nesse período. A Bíblia fala que Deus enviou a nação dos egípcios lá e prenderam o rei Manassés. O rei Manassés clamou a Deus, se arrependeu. Deus deu livramento, fez com que ele voltasse no seu reinado. Ele morre farto de dias também, com 55 anos de reinado. Porém, eu particularmente creio que Manassés se arrependeu e foi um rei salvo. Mas o seu período de reinado como um rei bom foi muito curto. Então, ele arrancou a idolatria, ele destruiu todos os deuses que ele fez dentro do templo, purificou o templo, mas o seu filho que assumiu o trono, que foi Amon, continuou nos mesmos caminhos errados que o seu pai teve no início. O pastor vai mostrar aqui que, devido aos pecados de Manassés, conforme narra em Crônicas, Deus suscitou o coração do rei Nabucodonosor contra a nação de Jerusalém, ou nação de Judá, e ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo, levando cativeiro o povo de Israel num período de 70 anos. Lembrando que, apesar do pastor não colocar aqui, ele colocou duas datas, talvez por esquecimento, que quando eu estudei aqui o pastor abordou a respeito desse assunto, que foram 3 levas. Eu não sei se os irmãos já observou isso no finalzinho do livro de Reis. O livro de Reis mostra 3 levas do povo de Israel para a Babilônia. A primeira leva, que aconteceu em 607, que levou os nobres, do qual foi Daniel e os seus 3 amigos, e os nobres de Judá, pessoas pertencentes à linhagem real, e outros pertencentes à linhagem de Davi, que eram pessoas importantes, foram levadas em cativeiro para a Babilônia. Permaneceram ali um período de 11 anos, até 11 a 12 anos, até que ele deu a segunda leva. Aqui eu estou até mostrando 10 anos, na verdade, que foi em 597 que ele invadiu Jerusalém pela segunda vez. Na primeira vez, quem era o rei que estava no trono era o rei Eliaquim, cujo nome foi trocado para Jeoaquim, ou Jeoaquim, que foi o primeiro rei a ser levado para a Babilônia e morto. No segundo, que foi o rei Joaquim, Joaquim foi esperto. Quando Jerusalém foi sitiada, ele se entregou juntamente com sua mãe. Ele foi levado vivo para a Babilônia, mas ficou no cárcere por mais de 35 anos. Só quando o rei Emil-Merodach, que está lá no final do livro de Crônicas, assumiu o trono. Emil-Merodach era um dos filhos de Nabucodonosor. Quando ele assume o trono, ele tira o rei Joaquim, do cativeiro, coloca para sentar na mesa e ele recebeu uma pensão, ou seja, uma aposentadoria, até a sua morte. Ele permaneceu assentado e comendo na mesa do rei durante todo o período esse período de vida do rei, tanto do rei Joaquim, melhor dizendo, como também do rei Evil-Merodach. Ele tinha apenas 18 anos. E o último, que foi em 586, nesse período foi o período que Jerusalém foi destruída, que foi com o rei Zedequias. Nesse segundo período também, irmãos, que foi em 597, foi nesse período que Ezequiel foi levado cativo à Babilônia. Os irmãos têm que entender que Ezequiel era profeta de uma pequena cidade na Babilônia, enquanto Daniel era profeta do palácio. Estão entendendo?
Daniel profetizava num período mais nobre, num lugar mais nobre, que era no palácio, enquanto Ezequiel profetizou em outro período, que ainda Jerusalém não estava devastado, o templo não estava destruído. Por isso que ele tem muitas visões com o templo, e muitas visões que ele entristeceu devido à decadência do povo de Israel. Como alguém que pertencia, aliás, sacerdotal, de Zadok, ele intercedia pelo povo. Por isso, Deus lhe deu muitas visões e levou ele várias vezes em visões dentro de Jerusalém para ele ver o que estava acontecendo. Então, se você conseguir entender que Daniel foi levado na primeira invasão a Jerusalém, e Daniel era da corte, que na segunda invasão o Ezequiel foi levado e Ezequiel não era da corte, você vai ter uma facilidade muito grande de conseguir interpretar o livro do profeta Ezequiel, que eu acho um dos livros mais difíceis da Bíblia. É o livro do profeta Ezequiel. E tem muitas profecias que nos complicam ali. Em relação a templo, em relação à escatologia, ele é muito difícil, o livro do profeta Ezequiel. E a última, em 586, quando o rei Zedequias assumiu o trono, ele tentou se rebelar contra o rei da Babilônia, ele invadiu Jerusalém, destruiu os muros, queimou o templo, levou os utensílios sagrados, todo aquilo que pertencia ao templo, ele levou para a Babilônia, ele quebrou muitas coisas que estavam lá, matou muitos judeus, ele matou Zedequias, ele vazou os olhos dele. Primeiro ele matou os filhos de Zedequias na frente dele, depois vazou os olhos dele com ferro e possivelmente arrancou os olhos de Zedequias e depois o matou. Ele permitiu que ele visse os seus filhos por último para depois cegá-lo e depois matar. E ele destruiu Jerusalém por completo. Jerusalém ficou em ruínas. Em ruínas, o templo, tudo. Tudo foi destruído. Todos os tecidos de ouro foram levados para a Babilônia. Nós não sabemos. Há quem defende que a Arca da Aliança, sim. Há quem defende que não. Que a Arca da Aliança não foi levada para a Babilônia pelo fato de não fazer menção disso no livro de Crônicas, no livro de Reis. E, como nós vamos ver mais à frente, o livro de Macabeus retrata, que não é um livro bíblico, histórico, inspirado, ele retrata ali que Jeremias ele levou a Arca da Aliança e escondeu em algum lugar. Há essa crença que ele foi levado, que ele escondeu essa Arca da Aliança. Por isso que há tantas discussões a respeito de onde está a Arca da Aliança hoje, onde poderia estar, e também esse pensamento até lá do Indiana Jones, aquele negócio eu nunca assisti esse filme todo, mas que ele busca a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança está perdida, nós não sabemos onde está. Há uma certa crença que ela está em algo subterrâneo em Jerusalém, debaixo da cidade de Jerusalém. Há quem acredita que ela está na Índia, há quem acredita que ela está na África, há quem acredita que ela está em vários lugares, mas eu, particularmente, para mim, não faz toda a diferença dessa arca, tá, não. Porque o que ela tinha que se cumprir, já se cumpriu. O papel dela. Hoje nós temos a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. Então, nós não precisamos mais de Arca da Aliança. Se ela faz parte de uma questão escatológica, que nós não sabemos se faz ou não, há quem defende que sim, se ela faz, vai aparecer no momento certo. Não adianta vasculhar, tentar achar e nem criar histórias. No momento certo, ela vai aparecer. Se ela não faz parte, ela vai ficar onde Jeremias colocou, ou aonde quem quer que seja colocou. E se ela foi para a Babilônia, é provável que não, porque o rei Ciro ele devolveu todos os utensílios sagrados do templo, está lá no livro de Neemias e no livro de Esdras, ele devolveu para os judeus. E segundo o próprio Flávio Joséfo, quando Jesus disse está consumado, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, está no livro de Flávio Joséfo, não está na Bíblia, não, no Evangelho de Mateus, não. Que a Bíblia fala que o véu se rasgou, o véu era que separava o santo lugar do santíssimo lugar. Quando o véu rasgou, a arca, ou o local onde ficaria a arca, ficou exposta. Segundo o Flávio Joséfo, quando Jesus falou e o véu se rasgou, um vento abriu a porta do templo, que é o templo de Zorobabel, reformado por Herodes, e a porta do templo foi aberta de maneira que as pessoas viram lá dentro que não existia arca, que a arca não estava lá dentro do templo. E os sacerdotes, por vergonha, fecharam rápido. Segundo o Flávio José, socorreu por 3 vezes. Esse vento entrou e abriu a porta, revelando que não existia a arca da aliança. Ou seja, tudo era teatro.
Aquele dia do Yom Kippur, que supostamente o sumo sacerdote iria entrar com o sangue aspergido sobre a Arca da Aliança, era só teatro, eles ficavam enganando o povo. Eles mentiram toda a vida para o povo. Mais de 400 anos de mentira para o povo de Israel, de acordo com o pensamento de Flávio Josefo no seu livro. Então, irmãos, o período da monarquia dividida se dá nisso aí. Aqui nós temos um gráfico para nós terminarmos, que o pastor vai mostrar os reis que passaram em Judá e em Israel, no Reino Sul e no Reino Norte. Se os irmãos observar no primeiro gráfico, o pastor colocou 17 reis, talvez foi na hora de digitar, ele digitou faltando 2 reis. Na verdade, são 19 reis que passaram em Judá e 18 em Samaria. Os reis de Judá que está faltando é o rei Acás e o rei Jeoaquim, que é esse rei que o nome foi mudado para Eliaquim. É o rei Jeoaquim que está faltando e o rei Acás, que está faltando aí. O rei Eliaquim, ele está depois do rei Joaquim, ele está antes do rei Joaquim. E o rei Acás, me parece que ele é um pouco... Eu não me recordo se ele é antes de Joás ou depois de Joás. Mas é os únicos 2 reis que está faltando aí. Se os irmãos quiserem escrever, para completar, são 19 reis de Judá e 18 reis de Israel. Como eu falei, os 18 reis de Israel, irmãos, são 18 reis ímpios. Nenhum deles foram bons. O único que teve um relapso de arrependimento foi o rei Acabe, quando Elias falou para ele, após ele matar Nabote, ele falou que ele iria morrer. Então diz a Bíblia que ele jogou cinza sobre a cabeça, se arrependeu, vestiu de pano de saco, e a ira de Deus se passou e Deus permitiu que ele tivesse mais um tempo de anos de vida, devido a ele se arrepender. Foi o único que teve um espaçozinho assim parece arrependimento. Foi o único. Todos os demais reis foram ímpios, sem interesse de voltar para os caminhos do Senhor. E todos esses reis, se você observar, desde o rei Jeroboão I, os profetas vieram advertindo Israel a respeito da situação deles. Todos os reis foram advertidos pelos profetas de Israel. Os profetas menores, desde Oséias até o profeta Obadias, vai repreendendo tanto Israel como Judá, com exceção de Jonas e exceção de Naum, que profetiza para Nínive ou Assíria. Os demais reis todos profetizaram em Israel, no Reino Norte, e em Judá, no Reino Sul. A maioria no Reino Norte, como profeta Miqueias, profeta Oséias, profeta Amós. O profeta Joel, nós não sabemos, parece que profetizou no Reino de Judá, não dá para saber muito bem. E o profeta Obadias, que profetizou por último, junto com o profeta Abacuque, não junto com o profeta, um período pouco antes do profeta Abacuque, contra o reino de Judá. Mas todos eles advertiu a nação de Judá e a nação de Samaria a respeito dos seus pecados para que eles se arrependessem e voltassem para o caminho do Senhor. O cativeiro, tanto de Samaria como de Judá, foi consequência dos pecados do povo de Israel. Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula estaremos falando a respeito do período babilônico e o período de restauração através do rei Ciro, do Império Medo-Persa e dos períodos grego e romano que veio sobre o povo de Israel, porque isso é a história do povo. O que está contido no período bíblico, nós vemos aqui, que é essa parte da teocracia, do chamado, o chamado de Abraão, da criação de uma nação, a teocracia, a monarquia, a divisão do reino e o cativeiro do povo por desobediência a Deus. Isso está desde o Gênesis até o livro de 2 Crônicas. Se você pegar, você vai seguir a sequência histórica e você vai observar que o relato histórico ali vai te ajudar bastante a entender isso aí, o que passou sobre o povo de Israel.
Aí, meu irmão, alguém tem alguma pergunta, algo para completar? Não? Então, podemos orar? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez e depois o irmão sinta-se à vontade para poder se retirar da sala. Senhor Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus bendito, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pela tua palavra e pelo, ó Pai, essa matéria que o Senhor nos dá a condição de estar ministrando. Peço ao Senhor que continue abençoando o teu povo, ó Pai. Abra o entendimento a cada dia, nos ajude a ter mais compromisso, ó Pai, com o culto verdadeiro ao Senhor. E aprender, ó Deus, com os acertos e os erros do teu povo, que o Senhor nos deixou esse registro na Sagrada Escritura. Seja conosco, ó Pai. Abençoe a Escola Bereia, a vida do pastor Luiz, dando saúde, saúde para sua esposa, dando ao Pai livramento a cada dia, vai guardando. Abençoa os teus servos e tuas servas presentes nessa noite, a família de cada um e o ministério de todos, ó Pai. Guarda o teu povo em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Pai do Senhor. Glória a Deus. A paz, boa noite. Boa Boa noite. noite.